tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de abril de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2275. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é coenergização cadenciada. A especialidade é energossomatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa grande técnica, madura, especializada, que mais? Veterana, experiente, que é a professora Adriana, que está aí com vamos dizer, a cooperação do Mário e a anticooperação do... Tá certo? Então, definição. A coenergização cadenciada é o entrosamento técnico intencional, lúcido, da exteriorização de energias conscienciais da consim assistente, com fluxo ritmado da exteriorização energética da consciência amparadora funcional, objetivando a potencialização do atendimento a consciências e subhumanos, além da higienização ambiental. A motivação pelo aperfeiçoamento cosmoético do PEN do Pensene, a fim de aumentar a eficácia assistencial do N. O empenho autoconsciente para o entrosamento interdimensional assistencialmente prolífico. A função da TENEPS na aprendizagem da coatuação energossomática. O papel da didática parapsíquica no treino da coenergização sincronizada. A utilização didática da movimentação cadenciada dos braços. A metáfora do ato de pular corda, auxiliando o entendimento do autoencaixe na regularidade rítmica da energização do para-assistente. O exercício da atuação dividida, ao se exteriorizar as próprias energias e, ao mesmo tempo, perceber os aportes energéticos do amparador extrafísico. A sucessão regular de exteriorizações energéticas ritmadas. A intensificação da exteriorização quando da consecução no devido compasso extrafísico. A formação de campo energético interassistencial. O atendimento às demandas multidimensionais de auxílio às carências energéticas de consciência, consciência e subhumanos. Agora, nós temos aqui, na argumentologia, o tópico sobre os facilitadores, que são 4 veículos de manifestação consciencial e as condições facilitadoras do entrosamento da consim com a consciência amparadora e as respectivas ações prévias predisponentes. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autodiscernimento energético, campo energético, Dimener, energosfera pessoal e qualificação das energias conscienciais. Frase enfática. A prática da coenergização cadenciada elucida quanto ao valor evolutivo da autopredisposição holossomática para a atuação interdimensional em conjunto com as consciências amparadoras. Você já realizou a técnica da coenergização cadenciada? Na escala de 1 a 5, como analisa o alto desempenho na parceria energizadora? A bibliografia específica tem 4 fontes. Agora, a mega análise aqui com João Paulo, são 20 itens. Transmissão, intensificação, doação, coatuação, sincronização, paraconexão. Energopensanidade, interatividade, afinidade. Ritmo, parceria, sinergia. Entrosamento, heterodesassédio, energossomatologia, amparologia,
interdimensiologia, tenepsologia, parafenomenologia e interassistenciologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é sobre a semiconsciexologia. Isso aqui é que é o assunto que eu sou encasquetado. É isso aqui que é uma das minhas metas, que eu tenho estudado mais, é isso aqui. Então, aí seria bom vocês verem a argumentologia, que é a argumentação, a parafenomenologia com 7 itens, e depois a autoexperimentologia também com outros 7 itens. Agora, questionamento. Gostaria de saber se o professor, em suas projeções, já viu algum planeta chamado Acarte, que é habitado por seres altos de estilo europeu, semelhante a nós humanos, em estado tecnológico avançado e união mundial, e que nos estudam e nos conhecem mais do que nós próprios. Pergunto, porque eu acabei de ler o livro de Arthur Berlet, escrito em 1967, que relata seus dias junto a eles. Não, eu não conheço nada disso aí. Não posso falar nada. Olha, tem muita coisa disso aí que é surrealismo, alucinação e loucura, né? É igual aqueles caras de Ganímedes, lá da Argentina, etc. Ontem, um menino saudita de 4 anos matou seu próprio pai com um tiro por não ter recebido o videogame PlayStation que havia pedido. Uma criança de 4 anos cometeu um crime desse, é inédito. Poderia comentar o caso dessa possível com os réus? Sim, mas às vezes, de vez em quando, está aparecendo isso, que com os réus tem de tudo. Ela às vezes está trazendo muito viva ainda a experiência, né, criminosa de outra vida. Tem de tudo. E outra coisa, geralmente são mal assistidos, né? Piora mais. Agora, a primeira coisa é a seguinte, tem muita arma, né? Como é que esse menino arranjou a arma? Tem alguém aí que ajudou. Como é que foi? Ajudou por negligência? Agora, para você, a verbetógrafa. Na fatologia, linhas 4 e 5, poderia explicar melhor a metáfora do ato de pular corda, auxiliando o entendimento do autoencaixe na regularidade rítmica da energização do parassistente? Sim. Não sei se você chegou a brincar de corda quando era criança, pelo menos antigamente a gente brincava muito, né? Então, o que você pega? Tem aquela corda grande, uma pessoa de um lado segura a corda, a outra segura do outro, e a corda fica batendo, né? Quer dizer, rodando aquela corda, e você tem que entrar na corda, aí você vai pular no ritmo que essas duas pessoas estão mantendo, então pode ser mais rápido ou mais devagar, e depois você vai sair da corda sem deixar que a corda bata em você, que ela pare o movimento dela. Então, é mais ou menos essa metáfora que a gente está falando. Quer dizer, existe um ritmo, né, cósmico das energias, você vai procurar entrar nesse ritmo, seguir esse ritmo e depois sair sem criar nenhuma alteração ou interferência nessa situação. Então, essa é que é a metáfora do pular corda. Em principiologia, poderia detalhar o princípio da onipresença das interações energéticas? Sim, é porque essa vida é energética, as pessoas têm energia e nós estamos o tempo todo interagindo energeticamente com pessoas, com humanos, ambientes, objetos. Objetos, eles acumulam energia. Então, se você tem um objeto e você usa muito esse objeto, ele fica impregnado com a sua energia. Então, uma outra pessoa, ela vai também, interagindo com esse objeto, ela vai perceber essa sua energia. Então, isso é onipresente, é o tempo todo nessa dimensão, esse processo de estar interagindo com as energias. Professor, no adendo página 73, poderia detalhar a relação do período antilucano com a semiconsciexualidade? O caso é o seguinte, eu digo aqui o seguinte, no universo da auto-semiconsciexologia, existe evidente relação do período antilucano. O período antilucano é o da madrugada, aquele que o dia ainda não amanheceu, não clareou. Então, com a semiconsciexualidade. Semiconsciexualidade é a consciência que vem aqui e ela trabalha ao mesmo tempo nessa dimensão e está outra dimensão extrafísica. Então, ela é uma consciência que, ao mesmo tempo, também ela funciona como consciência. Agora, tendo em vista a possibilidade de maior concentração mental, que é de madrugada, está tudo silencioso, quieto,
um ambiente tranquilo, que predispõe à divisão de atenção, ou seja, a hiperpercussiência aplicada, ao mesmo tempo, sob duas dimensões existenciais, com o atacadismo consciencial e a cosvisão. Isso não é fácil, por isso que, nesse período antilucano, é o melhor para funcionar desse jeito que nós estamos falando. Por isso que a gente está chamando a atenção para isso. Vale a pena pensar. Professor Valdo, sim. Continuando sobre o dicionário, no número 2, autoconscientização multidimensional, o professor poderia explicar um pouco melhor a atenção multidividida? A atenção, você está falando, autoconscientização multidimensional, atenção multidividida? O problema todo aí é a pessoa se acostumar a fixar o megafoco em alguma coisa o tempo todo, quando ela está estudando, pesquisando, lendo, quando ela está atenta a alguma coisa. Agora, com o passar do tempo, se ela conseguir obter o hábito de fixar bem a concentração mental dela e a atenção, ela pode começar a ver a lateralidade. Aí vem os lateropensenes. Ela começa a ver, então, a parte lateral, a side, como dizem em inglês lá de vocês. Então, o processo, com o passar do tempo, ela pode ver três coisas simultaneamente e acompanhar as três coisas, o desenvolvimento daquilo ao mesmo tempo. Isso é que é a coisa mais séria. Agora, a autoconscientização multidimensional, ela tem que chegar a esse nível. Então, a pessoa mantém uma lucidez que transcende a dimensão que ela está. Agora, isso fora do corpo, como consciência, ou quando a pessoa está projetada com muita lucidez, é mais sério ainda e mais expansivo ainda, é maior, é mais sério. Então, a pessoa ela pode perceber várias dimensões simultâneas. Agora, por exemplo, existem condições que parecem isso, mas não são. Por exemplo, a hora que eu falo que eu vi aquela consciência entrar. Então veio a número 1, a número 2, a número 3. E eu percebi as três. E aqueles que chegaram não perceberam. Mas isso não quer dizer que eu estou com muita atenção, não. Aquilo é porque aquela consciência que chegou, ela é mais forte, ela canalizou o processo da inter-relação comigo. Aquilo me ajudou. Então isso tapeia. É lógico. Se eu conseguir, estou falando aqui o tempo todo, expondo uma coisa, e eu vi as três pessoas chegarem, e eu vi detalhes disso, houve divisão de atenção minha muito séria, eu sei. Mas eu não estou com essa bola cheia. Que a hora que chegou, o primeiro entrou em contato comigo, o segundo entrou, o terceiro entrou. E aquela energia deles é diferente. Agora, a minha diferença é que eles me acessaram, eles tiveram a interconexão comigo, mas não entre eles. Então, o primeiro não viu o segundo não viu o terceiro. Agora, isso... E outra coisa, às vezes o amparador que está aqui junto comigo não viu nenhum dos três. Agora, eu, além de ver, eu captei, quer dizer, recebi a recepção da emissão telepática dele para mim, para eu poder falar. Você entendeu, né, a diferença? Então, eu acho que aí a autoconscientização multidimensional precisa de ser esclarecida nesse assunto, porque ele é mais complexo. Entende? Gente, eu recebi aqui o livro Traços de Macau, que é uma beleza, em matéria de traço feito, sabe, com papel e pena só, que é do nosso amigo lá, Fernando Fernandes, Macau, que é aquela antiga possessão que foi de Portugal, que hoje é mais do processo lá da China, e é perto de Hong Kong. Eu conheço lá bem. Agora, aqui, ó, ele fez isso e mandou uma dedicatória para a gente, Macau, no dia 13 de março desse ano. O Rodrigo trouxe isso aí. Agora, é uma beleza os detalhes que ele mostra dos ambientes, os desenhos que ele tem. A perfeição.
Agora, desenho mesmo com estilo português, a situação toda lusitana, de alto nível, mas te caiu o queixo. Você que é de Portugal, dá uma olhadela, mas não vai babar em cima do livro, tá? Senão molha o livro, não pode. Agora, gente, eu queria também explicar para vocês duas coisas hoje. A primeira é o seguinte, eu fiz muita ginástica, andei na esteira, olhei meu peso, fiz uma opção de coisas em matéria física. Estou com a corda toda, etc. Tá hoje. Agora, eu venho para cá, vou escrever, eu cometi 2 erros. Por quê? Eu estou com aquilo que eu chamo de hiperreflexologia. Meus estímulos estão excitados do ponto de vista físico. Então, se eu não tiver cuidado, isso transcende o cerebelo, ele engole o cérebro. Então, o problema da atenção. Hoje eu posso ter até mais atenção dividida, mas é preciso ter cuidado porque eu posso errar. Então, eu fui escrever aqui, eu errei 2 vezes. Eu não sou disso, eu não sou de errar, meu negócio vai tudo certo, que negócio é esse? Agora, por causa do reflexo, se deixar, eu estou igual criança que pula para cima quando está alegre. Eu chamo pulo de alegria, né? É isso? Eu estou desse jeito. Então, é um perigo. Sabe como é que é? Não, é uma euforia muscular. Você está entendendo? Aí é que é o problema. Essa euforia muscular, ela vamos dizer, da miologia, é da psicomotricidade. Você entendeu isso? Adrenalina, e no caso tem adrenalina. Eu estou com a corda toda, entende? Dá uma excitação natural. Agora, por exemplo, você ficar com a os processos nossos assim é uma coisa, isso aí é muscular. Por exemplo, a mega euforização é um processo íntimo, já não é isso. Isso aí é que eu quero que vocês pensem a diferença. Eu raramente entro nessa. Agora, hoje é porque eu estava com a corda toda, eu acho que eu fiz exercício demais. Porque eu tomo banho atlético, faço exercício, faço ginástica e andei na esteira. E a minha esteira não é fácil, que ela vai aumentando os laps, aquele negócio, entende? Agora, depois fui tomar banho, que é o banho atlético, a história toda. Fui pesar, eu estou com peso normal. Falei assim, eu estou com a corda toda, posso comer as coisas. O que é? Pega aí o dele. Ó. Aqui. Alô, oi, funcionou. Agora, isso que você estava falando do cerebelo tomar conta. Como mexe muscularmente, acaba consequentemente mexendo também com o coração, né? que é um músculo. Mas, o coração não, porque ele funciona independente da sua vontade. Os pulmões funcionam independente mas da sua sua vontade. Mas por essa questão de reflexo da muscular... Ok, não pode mas levar... agora o processo é o reflexo geral que bate aqui na história, principalmente. Na hora que eu estou escrevendo, é o reflexo do mecanismo da escrita. Entendi. Por exemplo, é o mecanismo da psicografia. Então, por exemplo, uma pessoa que fez muito exercício, ela não deve receber mensagem psicografada, que esse negócio ela não está preparada para aquilo. Ela está com excesso. Vai haver estática, vai haver ruído, tem várias coisas para isso. Vai haver infiltração de uma coisa com a outra, não é o ideal. Agora, ó, escuta, ó, com tudo isso, veja, ó. Eu domino o meu processo. Veja bem, com tudo isso, eu não tenho nada. Agora, outra coisa. Eu estava explicando aí para o Everton que ele chegou lá e viu que tinha um local lá que eu andei consertando, que tem gente aí que andou escrevendo autotenepsologia. Isso está errado, porque é redundante. Teneps quer dizer tarefa energética pessoal. Não é auto, porque é sempre auto. Não existe uma tenepsis de uma multidão. Pode ser que vários estejam praticando simultaneamente, mas é um por um, é pessoal. Então, não existe autotenepsologia. Essa palavra não pode existir. Então, isso é que eu cortei, eu estava explicando isso lá para ele ver, porque teve gente aí, dos verbetógrafos, que andou escrevendo isso. E a gente não pode ir no bico do povo que faz erro, né? Você tem que consertar e não ir no bico. Está entendendo? Está claro? É o processo aí da redundância.
Nós não podemos usar essa redundância, que é muito óbvia. Essa, então, é de morte, né? Adriana, eu entrego a professora Adriana para você. Adriana, na fatologia, a quinta linha depois segue, é o exercício da atenção dividida ao se exteriorizar as próprias energias, ao mesmo tempo e perceber os aportes energéticos de amparador extrafísico. Podia ampliar, por favor? Isso aqui, Arlindo, é a essência dessa coenergização. O que é a coenergização? Você está exteriorizando energia. Uma coisa é você exteriorizar as energias sozinho, são as suas energias, você vai lá e exterioriza para o ambiente, para uma pessoa, para um subhumano, para seja o que for. A outra é quando você percebe que é um aporte energético. Então, você se conectou com o amparador, então essa energia, você está passando também a energia do amparador. Então, justamente nessa coenergização, você tem que ter, você tem a atenção dividida, porque ao mesmo tempo que você está atento àquilo que você está fazendo, que é a sua exteriorização, você também está percebendo que existe esse aporte energético, que está vindo uma energia que ela passa por você também. Então, por isso que a gente falou da atenção dividida. Existe um foco na energia que vem do amparador e no trabalho que você está efetuando naquele momento. Então, você está mantendo a atenção nas duas coisas. Porque acontece, a pessoa fica muito, às vezes, preocupada só na energização que ela está fazendo, ela não se dá conta desse aporte energético. Então, com isso, ela pode dificultar até estar sincronizada, com maior entrosamento, porque ela está fazendo tudo lá sozinha e esquece que o amparador está também. Então, isso dificulta ou pode minimizar essa conexão. E quanto mais ela consegue estar com essa atenção, sabendo que tem um amparador aqui e ela está fazendo o que tem que fazer, isso intensifica. Então, intensifica a conexão e intensifica o aporte energético. Agora, na própria fatologia, a sexta linha, mas agora de baixo para cima. Tá. A tendência ao protagonismo egocêntrico, dificultando a abertura ao trabalho conjunto interdimensional. Isso a gente percebe, às vezes, nos trabalhos de energia, assim, quando a gente fala até da didática parapsíquica, justamente você fazer exercícios nas dinâmicas, ou até em cursos que tem de energia, das pessoas começarem a treinar essa conexão, né, com os amparadores. E a gente vê que a pessoa que é muito mais chegada a um protagonismo, ela quer fazer tudo sozinha, ela não percebe, ela exterioriza a energia dela, ela tem uma certa dificuldade de perceber o aporte do amparador. Então, às vezes, até você pode estar, o EPICOM, ou então até um outro colega, né, energizar, fazer o papel desse amparador. Né? Então, ele vai lá e joga a energia dele para que ele passe essa energia. E a pessoa tem muita dificuldade até de perceber a energia do colega que está ali com energia mais densa. Então, a gente vê que muitas vezes, a gente não vai generalizar, mas uma situação que pode estar acontecendo é a pessoa que ela quer fazer sozinha, ela quer ser muito autossuficiente e ela acaba não tendo essa abertura para trabalhar em conjunto. Então, era isso que a gente queria frisar aqui. Porque logo depois a gente coloca, né, a inteligência de admitir ser assistido para aprimorar a própria assistência aos demais. Então, às vezes, quando você faz um trabalho amparado, às vezes a gente vai receber, a gente vai ter extrapolacionismo, uma série de coisas que naturalmente a gente não tem. Mas naquele momento do trabalho assistencial com um amparo de função, a gente vai ter muito aporte. E a questão é a gente admitir que isso vai acontecer e estar atento a esses aportes, que vai de energia à inspiração, a tudo. Se a pessoa está muito preocupada, não, isso aqui é eu que estou fazendo sozinha, muitas vezes ela vai cortar ou ela vai dificultar essa atenção dividida. Você está aqui fazendo trabalho, você está aqui dando aula, está falando e está atento que tem um amparador aqui. Peraí, vem alguma coisa? Tem uma energia diferente? Tem banho de energia? O que está acontecendo? Então, é esse jogo, acho que todos nós estamos aprendendo, que é lidar com essas duas dimensões para chegar depois lá no verbete de hoje da semiconsexualidade, que ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente já está começando a treinar isso. Os tenepsistas já fazem isso, né? Por isso que a TENEPS é tão importante. A gente coloca aqui, né, o papel da TENEPS na aprendizagem dessa coatuação. Porque a TENEPS nada mais é que isso, né? Você está ali atuando junto com o amparador, só que é mais fácil, em tese, né, porque você está com o ambiente escuro, só você, outra coisa é você fazer isso também com uma luz acesa, com movimento, e você está fazendo esse exercício. Né? Tá, ok, obrigado. Hein? Adriana, dentro dessa mesma linha de raciocínio, falando
em conexão e sincronicidade, né? Eu ia perguntar justamente algo semelhante ao que o Alindo perguntou aí desse mesmo tema. Só que algumas vezes, essa questão do seu protagonismo, você tem que startar o trabalho. Assim, você começa, você percebe algo, e aí você inicia, por exemplo, a esterilização a partir de você. Só que em um determinado momento, você percebe uma presença mais ostensiva do amparador. Aí você dá, de certa maneira, mais passividade. Também, às vezes acontece isso também. Você percebe uma situação e você inicia um trabalho de esterilização, né? Você até citou a TENEPS. Eu estou perguntando isso porque eu tive uma experiência semelhante, assim, né? Vi uma situação e percebi que eu tinha que atuar. Até então eu estava observando, estava ali descoincidido, e aí, em um determinado momento, eu esterilizei energia mais intensamente, mas na sequência eu percebi que tinha que dar mais passividade, e aí eu percebi a ostensividade da atuação do amparador, né? Mas a pergunta é justamente aí. Mas há momentos em que você tem que ser, de fato, o start, tem que ser tem que iniciar o processo, né? Perfeito, mas você vê, Jade, que a gente deu uma qualificação no protagonismo, né? A gente falou protagonismo egocêntrico, a gente não colocou o protagonismo sozinho. Então, o protagonismo ele é importante. Se o professor está em sala de aula, naquele momento ele é um protagonista, ele está com o holofote lá em cima dele. Mas é o egocêntrico, aquele que a pessoa está só muito autocentrada e esquece que existe aportes, não só de amparo, mas até o colega do lado pode dar um palpite interessante, né? É essa interação que a gente está querendo colocar. Por isso que a gente qualificou o protagonismo. Mas é interessante você falar até para a gente poder clarear, né? Adriana, sim. Aqui no ar, fala, Bárbara. Em sinergismologia, na segunda linha, você fala do sinergismo, entrosamento psicomotor, palmochakras, com conexão paracerebral coronochakra. Pode aprofundar esse sinergismo, por favor? Lembra que o sinergismo é quando as duas coisas juntas, elas aumentam, né? Ela intensifica. Então, você fazer o entrosamento psicomotor, por exemplo, você está fazendo que a pessoa está esterilizando usando os braços. Então, ela está fazendo o entrosamento com os amparadores em relação ao palmochakra, né? Então, ela sente, às vezes, uma intensificação na mão. Então, se ela está jogando energia, fazendo um arco voltaico, ela sente que aquela mão dela está saindo uma energia ali, tem um aporte muito mais forte, que ela não está sozinha, tá? Mas com a conexão paracerebral também mais intensa com o coronochakra, isso tudo vai facilitar. Então, às vezes, vai surgir uma série de inspirações em conjunto. Então, as duas situações, elas são sinérgicas. Uma ajuda a outra, tá? Entendi, obrigada. Adriana, Rosa, sim. Aqui na página 2, no final, a última linha da parafatologia, gostaria que você comentasse um pouco a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético, principalmente, né, objetivando a reurbanização planetária. Esse aperfeiçoamento, a finesse do aperfeiçoamento, os passos, gostaria que você comentasse. Legal, Rosa. Se você reparar, eu coloquei motivação nas três, no final da pensenologia, no final da fatologia e no final da parafatologia. Como para ressaltar os efeitos, né? O que o trabalho dessa coenergização, o que ele vai gerar? Ele vai gerar motivações, tá? A partir dessa experiência. Então, a da parafatologia, a gente colocou a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da alta energosfera, a fim de amplificar as contribuições pessoais para a reurbanização planetária. Então, o que acontece? Se você começa a ver, como a gente coloca depois lá na argumentologia, que a gente precisa se melhorar para que a gente consiga fazer esse trabalho cada vez melhor, mais qualificado, porque quando a gente começa a trabalhar com esse processo lá, desde a TENEPS, da coenergização, a gente começa a ficar cada vez mais óbvio a interferência que tem dos nossos desequilíbrios, das nossas imaturidades. Então, na hora que a gente tem que fazer um trabalho, o negócio desanda. Por quê? Então, a gente começa a ver aonde atrapalha. Então, a gente vai ter uma motivação para quê? Para começar a minimizar isso, a trabalhar isso, para que a gente atrapalhe menos e que a gente cada vez possa estar mais disponível para fazer assistência. Então, a gente começa vou começar naquela primeira motivação lá na pensenologia. A motivação pelo aperfeiçoamento cosmoético do PEN do Pensene, a fim de aumentar a eficácia assistencial do N. Então, a gente fala assim, não, eu tenho muita energia, tá, mas essa energia, o Pensene não vem sozinho, tem um padrão de sentimento e um padrão de pensamento. E é justamente esse pensamento que dá o tom.
Ele que vai qualificar essa minha energia. Então, se eu estou energizando, eu posso cada vez mais energizar numa qualidade melhor. E o que eu preciso fazer para isso? Eu vou qualificar o meu PEN. Então, entra todo um trabalho de qualificação desse PEN. Por quê? Quanto mais eu tiver uma qualificação dessa energia, não só a minha energia vai ter um padrão melhor, como eu também estou mais apto para me entrosar com amparadores de qualidade melhor. Então, junta as duas coisas. Aí, depois, na fatologia, a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da autoconsciencialidade a fim de conquistar e otimizar a condição de mini peça lúcida. É a mesma coisa aqui, é quase a mesma coisa com outras palavras. Então, você começa a motivar, você vai ver que, para isso, para o seu PEN qualificar, você tem que qualificar o quê? A sua cosmoética, dentro da sua autoconsciencialidade, para você se tornar digno de ser uma mini peça. Então, os amparadores já falam, olha, já posso contar com você ali que sua qualidade está razoável, né? E, por fim, isso que você perguntou, que é esse aperfeiçoamento cosmoético, que a gente falou na fatologia, da alta energosfera, que essa sua energia cada vez melhor, mais qualificada, ela vai amplificar a sua contribuição para a reurbanização, ou seja, é muito grande, né? Então, é a gota d'água, mas é uma gotinha que, de repente, vai ajudar alguma coisa. Então, você começa a ver que você pode contribuir de alguma forma, nem que seja um pouquinho. E aí entra a questão de não intoxicar também, né? Porque no momento que a gente, às vezes, dá um surto de maturidade, a energia não fica tão boa assim, a gente acaba fazendo o quê? A gente está indo no contraponto da questão da reurbanização. A gente está, às vezes, favorecendo, pondo mais uma gotinha no holopensene mais de doença, no holopensene mais de descontrole. Então, na hora que a gente vê isso, então motiva mais a cuidar da gente, melhorar a gente, para que essa nossa energia seja cada vez melhor e cada vez vá no fluxo da reurbanização, que é muito mais séria. Eu observei isso, Adriana. Estou começando a observar com mais aprimoramento, intensifiquei com a leitura do livro do Rodrigo, no capítulo onde ele fala cosmoética e intencionalidade, depois ele destaca os pormenores, né, dessa atuação, inclusive com o parapsiquismo, né? Então, a gente vê que é muito mais assim, complexo, né, digamos assim, essa questão da relação do sentimento, pensamento, projeção das energias e qualificações delas com a cosmoética, né? Isso inclusive nos diálogos, nas relações, na vivência, a gente começa a se policiar e vigiar, até para fazer tarefas com outro, intervir quando uma conversa está tomando um rumo diferente, né? Isso é muito importante. Obrigada. O que eu vejo mais sério nisso é a gente ser mais proativo. Por exemplo, quando a gente pisar na bola e cair, essa proatividade de tentar ver o que eu fiz, aonde foi, por quê, e vamos tentar o que eu preciso fazer para evitar que isso aconteça novamente. Ou se acontecer, que cada vez aconteça mais levinho até que a gente consiga superar tudo. Então, eu acho que essa proatividade que é importante. A gente pisar na bola, a gente ainda pisa. Pisou, peraí, onde foi, como foi, onde foi, o que eu posso fazer, como eu posso tentar melhorar isso para minimizar ou até chegar ao ponto de extinguir esse tipo de comportamento inadequado. Então, eu vejo que esse que é o segredo. E esse trabalho da coenergização que a gente está colocando aqui, o objetivo de trazer foi justamente para a gente... É uma coisa simples, quem entender precisa já sabe, em tese, mas como isso é uma ferramenta importante de autoconhecimento também. Porque a gente vê na hora que desconecta do amparador, onde foi, o que eu fiz, né? O que eu fiz agora de errado? Então, você fica... É um instrumento também autoaferidor muito sério para a gente ver o nosso crescimento. A base da Recim, né? A gente vai vendo aonde que está pegando e aonde que a Recim está mais premente. Não é? Né? Obrigada, Adriana. Conclusão, a gente precisa ser muito inteligente para tudo. Pois é. Então, veja bem, a gente tem que estar de olho em tudo. Vamos pensar só na questão da previsão, da prospectiva, da profecia, da precognição, da prospectivação das coisas. Existem uns problemas que são óbvios, que a pessoa não pode falar que seja previsão, porque estão na cara. Então, seria uma pseudo-profecia. Por exemplo, eu digo
Nenhuma mulher que está aqui dentro vai morrer de câncer de próstata. Alguém aí vai dizer? Nessa vida que eu estou falando, nesse corpo. Agora, outra coisa. Nenhum homem que está aqui vai morrer de eclâmpsia. Então, vamos entender bem. Eu sou capaz, então, de fazer previsão sobre a morte de vocês. E certinha. Quer dizer, esse processo de pensamento é aquele pensamento que ultrapassa o processo normal de apreciação. Se a pessoa não tiver cuidado, ela vai no bico. Então, você veja, tem lógica em tudo. Você não pode falar nada. Você jamais vai morrer de eclâmpsia nessa vida, nesse corpo. Seu corpo não vai morrer disso. Professor. Então, da prospecção é o conhecimento. Como é que é? A base da prospecção é o conhecimento. Tem que conhecer para prospectar. Agora, a cognição, a coisa mais séria que tem, é saber realmente o que significa aquilo. É o meaning, o significado do conteúdo. Senão não adianta nada. Então, por exemplo, o processo de energia pode tapear também a pessoa, precisa ter cuidado com isso, nós sabemos bem aonde nós estamos, para não interpretar mal. É muita coisa na vida que pode ser pseudo, que é tapeação, falsidade. Agora, veja, existe, então, muita profecia correta. Vocês não podem falar que minha profecia está errada. É inócua, mas correta, isso, né? É inócua, mas é correta. É terrível isso, você pensar na coisa dela. Você está entendendo? Agora, dentro disso que a Rosa estava comentando, por exemplo, se você amplia teu conhecimento, consequentemente você amplia sua visão sistêmica, ou seja, você tem mais conhecimento de causa sobre mais coisas. Então, a possibilidade de você raciocinar, refletir sobre algo de que possa acontecer é muito maior, porque você sabe os efeitos que cada item... Agora, veja, se vocês começarem a pensar isso que eu estou falando, que é uma falsa profecia, pseudo-previsão, o que acontece? Até um certo ponto é isso, mas ela é correta. O pior é isso, é que ela é correta, ela corresponde aos fatos e para fatos. Mas se você começar a pensar nisso, você vai começar a pensar, então, na capacidade que tem uma consciência mais lúcida de entender a nossa vida. Ele tem muito mais a visão do que a gente. Exatamente. Entende? Então, professor, a gente tem que abrir o olho nisso. Então, por isso que, por exemplo, você consegue desenvolver o parapsiquismo a partir do momento que você começa, de fato, a atentar aos detalhes, porque você começa a conhecer mais sobre aquele objeto, exemplo, sobre aquela condição. A pessoa que despreza o detalhe, se não tiver cuidado, ela vai no bico disso. A gente fala assim, quer dizer que não tem chance. Você está entendendo? É uma loucura, né? Mas veja, contra fato não há argumento, essas coisas todas existem, o processo está aí, nós não podemos brigar com esses fatos. O que eu quero é clarear isso aí, para vocês começarem a pensar em parapsiquismo, nas energias, que é o assunto de hoje aqui, ó, a coenergização cadenciada. Professor Valdo, página 73 do dicionário, o item 4, quando o senhor fala do monólogo psicofônico, ele é uma raridade, pode, por exemplo, no nível que nós nos encontramos... Ele... Não, é raridade porque a turma, por exemplo, que mexe com mediunidade, não pensa nisso. Eles acham quase que isso é impossível. E outra coisa, eles não querem que o encarnado saia do corpo e fique consciente para estar falando com o outro. Porque eles gostam de chamar atenção para o espírito desencarnado. O encarnado não tem valor nenhum. De modo geral, é isso. Agora, veja, o monólogo psicofônico, ele clareia uma série de fenômenos. Agora, é muita gente no espiritismo que não quer saber disso. Acha que isso não pode, que não deve nem falar nesse assunto. Tabu. Professor, porque comigo, eu acho, não sei se eu vou relatar o fato, o senhor que vai dizer que
se foi ou não. Uns 3 anos atrás, logo que eu assim, estava recente em Foz, né? E aluguei uma casa num local perigoso, próximo a uma favela. Eu vim no lado contrário e não vi o outro lado. Então, eu me acordei assustada, eu falando com uma voz que era assim, parecia um pouco mais rouca do que a minha, mas eu tinha toda assim a clareza que era eu falando comigo, que eu devia de o mais urgente possível me mudar daquele local, que eu estava isso sendo. Pode ter sido o amparador que está falando através para você, porque ele deve ter tido dificuldade de falar com você quando você estava desconcedida. Sei. Essas coisas ocorrem. Agora, veja, isso ocorreu na hipnopompia, né? Na hora que você estava acordando. Eu estava consciente. É típico. Esse aí é o monólogo mais comum que tem, monólogo psicofônico. Então, depois nunca mais tive, mas foi assim, um momento crucial, mas né? isso é a mensagem do amparador para você. Isso é monólogo. Foi de monólogo. pobre, mas é. Pois é. É de pobre. O início, mas também nem de favelada, pobre. mas é. Mas nem desse nível eu não tive mais, professor. É de quem está começando. Momento. Mas obrigada. Isso é monólogo, sim. Professor. Agora, na hipnopompia, a coisa mais característica é bem isso. Eu queria que o senhor detalhasse, ampliasse um pouco sobre a Agendex pessoal ativa. Como funciona? Como é mais ou menos que funciona isso? Na parafenomenologia, Agendex pessoal ativa. É o item 1 do dicionário. Agendex pessoal. O processo todo é o seguinte: quando você faz muita projeção, ou quando você faz muita assistência, por exemplo, no estilo da OFIEX, você tem que ter uma agenda extrafísica. Isso é inevitável. Mesmo a Consim tem agenda extrafísica, num caso desse. Se você se projeta, você está fora do corpo, você tem uma agenda. Se você tem um OFIEX, você tem uma agenda. Então, a verdadeira Agendex pessoal ativa, quase sempre, com a boa parte do povo que tem por aqui, é por causa da OFIEX, Oficina Extrafísica, ativa. Sim. E aqui é o Holopensenologia, para o senhor ampliar um pouco também. Aonde? O adendo aqui, Holopensenologia. Adendo. Sim. Não, isso é que nós estávamos falando. A holopensenologia aqui é o problema que eu disse aí sobre a semiconsciencialidade e o período da madrugada. A hora que você pode alcançar maior nível de lucidez. Então, isso expande o seu holopensene. E a sua pensenidade também funciona nisso. Uma pessoa que amplia, principalmente a qualificação da holopensenidade dela, o holopensene dela, a autopensenidade, ela melhora o ambiente que é o holopensene. Entende? Agora, isso se faz mais de madrugada. É o menos difícil. Agora, o que é bom é quando você faz isso de madrugada e depois você estende para o resto do dia no lugar que você trabalha. No seu escritório, por exemplo. Que é o que eu faço com o meu escritório. Entende? O meu escritório, ele tem energias que me favorecem. É como se eu tivesse sempre uma retroforma permanente. E aquilo está sendo alimentado e enriquecido o tempo todo. Por isso que eu acho que as pessoas devem ter um escritório especial só dela. Isso é importante. Às vezes funciona muito. Ajuda muito. Você entendeu, né? Isso de maneira prática, assim, como é feito isso? No estado de vigília, claro. O melhor é você separar. Por exemplo, você deve ter um escritório, sua esposa outro, separado. Igualzinho o caso da TENEPS, um do lado, outro do outro. Que a hora que você vai trabalhar com os amparadores individualmente, é bom que o ambiente seja individual. É uma coisa natural, lógica, uma coisa inteligente. É isso? Então, pensa nisso. Agora, o horário antilucano é que manda, é o da madrugada. Esse aí é que defasa, porque mostra para a pessoa, ela vai ter experiência prática, objetiva, ela vai sentir, vivenciar o processo. É muito importante. Agora,
Uma pessoa, para ter isso assim coordenado e permanente, precisa de trabalhar anos. Isso não pode ser de uma hora para outra, senão vai perturbar a cabeça dela. Primeira coisa, vai perturbar o processo de sono. Ela vai dar insônia e outras coisas mais. Daí, então, uma opção de coisa pode piorar. Entende? É preciso trabalhar aos poucos. E outra coisa, o povo acha que isso tudo é fácil, principalmente gente mais moça. Um dia desse mesmo, tem uma pergunta aqui que eu falei, ó, não entra nisso, você vai para o buraco. Então, a pessoa queria, ela que está dormindo 9 horas, queria começar a dormir só 5, de uma hora para outra. Isso é um perigo, ela embiruta. Isso é um fato. Vocês lembram que teve um caso aqui que eu falei? Sim. Você já estava aí. Sim. É. Agora, isso é preciso de alertar o povo, para saber. Eu falo, mas falo, olha, isso aí é 1 hora por ano. Às vezes demora 2 anos para você perder 1 hora, para não dar tilt. Senão, a pessoa emburrece. Quer emburrecer, é só diminuir sua carga horária de sono, assim, 2, 3 horas. Numa semana você está mais burro. Isso é batata. Um método rápido, né? É. Professor Valdo, aqui no dicionário, voltando à Agendex pessoal, essa Agendex, ela tem um percentual que é determinado pelas consciex, pelos amparadores? Não, as duas coisas. As duas coisas. Primeiro é a própria consciência. Segundo é o maxi-mecanismo. Tá. E assim, em termos de percentual, no nível da semiconsciex, é assim, é 50-50 ou ele vai mais para 2 terços? Depende do nível dela, o nível que a pessoa está lúcida ou não. Entendi. Eu, por exemplo, eu não me considero semiconsciente. Uhum. Eu tenho vislumbre do negócio, lampejo. Então, eu ainda faço careta para cantar. Sabe aquilo que eu falo? Eu não faço as coisas com o pé nas costas. Você tem que fazer sem sacrifício. Aí é que você dominou o processo. Eu não faço sem sacrifício. Então, eu ainda não domino totalmente. E outra coisa, você tem que dominar todo o âmbito, o universo da condição, o perímetro, a instalação daquilo. Se você não domina, você ainda não é titular. Entendi. Você é pretendente. Certo. Eu sou pretendente a semiconsciente. Então, eu sou um representante, ou se você quiser, candidato, qualquer coisa nesse sentido. Tá certo. Agora, no nível mesmo ali da semiconsciex, a pessoa ela vai ter instâncias que ela sabe exatamente que naquela noite, no extrafísico, vai acontecer não, tal ela trabalho. Não perde a noção, ela tem que ter uma lucidez enorme. Então, a memória dessa pessoa é muito maior do que as outras. Entendi. A minha memória maior talvez seja essa. É aquilo que a Mabel vive perguntando a respeito das questões do Zéfiro, que é o processo da memória dele. Certo. Que eu não recuperei toda a memória do Zéfiro. Entendi. Entende? Eu ainda não cheguei lá. Que é uma lástima para mim, né? É uma vergonha para mim. Mas eu confesso publicamente. O que eu vou fazer? Não tem jeito, contar fato. Eu não vou dar murro em ponta de faca. Para quê? Certo. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Uma coisa séria. Eu sou consciente de tudo isso até esse nível de candidato. Isso já é uma grande coisa para mim. Eu dou muito valor para essa minha posição. Claro. Não sou besta, entendeu? Eu sei o valor disso. Então, eu pretendo tirar partido disso cada vez mais. Certo. E assim, quais os fatores mais otimizadores assim, que o senhor viu nesse... Eu acho que é o extrapolacionismo. Extrapolacionismo. Agora, para você chegar no extrapolacionismo, você tem que fazer uma predisposição parapsíquica, energética, cosmoética e, principalmente, pensamento prioritário das coisas. Pensamento prioritário, pensene prioritário. Certo. Vamos entender bem o que é isso. Se a gente consegue isso, é melhor. Uma outra coisa que eu noto é o seguinte, isso eu estou falando na semiconsciexualidade. Na semiconsciexualidade e no processo o teleguiado autocrítico, o problema de extrapolacionismo se torna mais comum, frequente, assíduo. Certo. Entende? É o que eu percebo. E outra coisa, começa a aparecer uma série de fenômenos que eu não estava habituado.
Tudo você tem que se habituar com aquilo. É igualzinho, por exemplo, quando a pessoa começar com a AutoFX, é muita coisa que vai mudar na vida dela. Ela não pode pensar nunca mais como homem ou como mulher apenas. Não existe isso mais. Ela é outro bicho. Mudou. Agora, por isso que eu acho que a AutoFX não é fácil. Desperticidade, eu acho até que é bem mais fácil do que isso. A gente não pode comparar porque o povo não entende bem isso. Mas, a meu ver, autodesperticidade é uma coisa que pode chegar antes da AutoFX ativa, para valer. Aquela de titular, aquela de profissional. Entendeu? Eu acho difícil. Porque, vamos e venhamos, AutoFX é pior do que a projeção. Você acaba com toda essa seriedade da vida humana. Você liquida com isso. E o problema de ressoma e dessoma, você joga no buraco. Porque a hora que você tem aquela noção que você está fazendo assistência, então você está em trabalho, você está fora do seu corpo, está ajudando os outros, igual a consciência, então, tanto faz estar como consim, como consciência, bola, banana para tudo. Acabou a seriedade da vida humana para você. Se agora tem a seriedade da interdimensão. Como é que você vai entender isso? Agora, por exemplo, o autodesassédio. Pode ser autodesassédio, mas o cara, ou a moça, ou a mulher, ela está trabalhando só aqui nessa dimensão. Autodesassediado. Não implica o extrapolacionismo? Não implica. Agora, a hora que implica outra dimensão, sai de baixo. Por isso que eu estou escrevendo isso aqui, para vocês começarem a pensar, porque é o caminho de vocês. Agora, esse é o meu caminho. Aqui, eu vivo falando que tem sempre um verbete que é para vocês. Esse aqui é para mim. Tá certo? Esse aqui é o meu negócio, que eu estou encasquetado com isso desde que eu nasci. E outra coisa, eu acho que isso vai para a próxima. Agora, professor Valdo, tem um limiar também em termos grupocármicos para chegar nesse nível aqui, ou ela já está longe? O grupo kármico pode influir em você em qualquer nível que você esteja. Mas aí depende qual influência que você permite que ele influa. Aí é um processo da autolucidez sua. Entende? Eu já não mexo com isso. Isso aí não entra em mim. Entendi. Eu não tenho esse problema. Agora, para você chegar e não ter o problema, o que precisa? A anticonflitividade. A imperturbabilidade. O processo, por exemplo, ainda hoje eu estava perguntando, o meu problema de chorar ou de sentir o negócio. Aquilo que eu estava te falando hoje. O caso de sentir a emoção do gato que morreu. Uma coisa, o suicídio da pessoa que estava lá dentro de casa. Isso me afeta, mas eu vejo o nível. Ninguém morre. Isso, veja, eu não chego a ser gelado da Sibéria, mas chego perto. Eu devo ter ido até o inverno da França, lá mais para o norte. Ali, né? Entendeu? Agora, veja, isso aí o povo acha, então, que eu sou... Quando eu era mais moço, era isso que aconteceu lá na mocidade da Espírita. Eles achavam que, o Valdo não é normal, isso aí tem alguma coisa, não pode ser, ninguém é assim. Agora, quando enterrei o meu pai e fiz o discurso, praticamente a cidadezinha com o povo tudo lá presente, que meu pai era muito querido, e eles só descobriram isso depois. E eu fiz aquilo com a maior naturalidade, como se fosse um velho. Só não fiz pose, mas é o que faltou, entendeu? Que o resto tudo, nem nada, sem nada. Aí eu falei assim, pois é, mas que coisa, né? O que tem essa água de Monte Carmelo que faz um menino nascer aqui e ser assim? Agora, mais tarde eu fui explicar para eles que não era água, era o processo da terra, que eles descobriram que matéria de cerâmica, a maior argila que eles descobriram no Brasil é de Monte Carmelo. Foi por isso que tudo quanto era telha, tijolos, aquele negócio, foi tudo para Brasília. Entende? Fizeram dezenas de cerâmica na minha terra, esburacaram a cidade toda por causa da argila. Agora, veja,
Se a argila é boa, o corpo deve ser bom, porque nasceu tudo de lá. De onde é que ia tirar? A hora que eu falei isso, os cabelitando todos se encheram. Você está entendendo? Nós estamos na terra da argilomáxima, né? Agora, tem lógica. Tem lógica. É o negócio. Você veio do pó, para o pó você volta. Só que tem que o meu pó é qualificado. Isso é que eu falava lá para o povo. Agora, Monte Carmelo, realmente, a terra é isso mesmo. Agora, veja, é a chamada terra do calcanhar vermelho, que em parte é a nossa. Aqui tem lugar assim, que você, se andar descalço, com o passar do tempo, seu calcanhar fica vermelho. E você pode lavar que não sai, porque fica impregnada a pele. Sabe? Por isso chama calcanhar vermelho. Ele é do calcanhar vermelho. A gente já sabe. O senhor poderia ampliar que teve um momento que o senhor colocou assim, era a memória do Zéfiro. Sim. Essa, vamos dizer assim, seria... Não, a memória do Zéfiro que eu falo é a minha memória extrafísica. Eu sei, extrafísica. Que é aquela que lá eu tenho toda a memória integral. Aqui não. Eu não recuperei todos os cons. Os megacons eu não recuperei tudo. Então, por exemplo, eu acho que eu já cheguei a uns 75% dele. E certos níveis ou certas linhas de conhecimento, talvez 80%. Mas os 20% que faltam, não consegui, não. Entende? Agora, eu penso que se eu me dedicasse a isso, eu poderia resgatar, recapturar, entende? Relembrar uma opção de coisa. Mas, fazendo o que eu faço com todas as minhas obrigações, não dá, não. Eu não vejo chance de recuperar isso, não. Eu acho que eu vou dessomar com 75. Por isso que eu falo, a média, se você alcançou 75, olha, põe a mão para cima e abençoa, que está ótimo. Você está entendendo? Porque a maioria, às vezes, não chega nem a 50%. Valdo, eu estava olhando o adendo aqui, agora estou vendo que você pratica essas coisas habitualmente, né? Mas eu comecei isso muito cedo, né? São muitos anos, são décadas. E outra coisa, você tem que lembrar que todas as modificações da minha vida foram acompanhadas com isso até um certo ponto. Agora, atualmente, eu domino isso, que o meu ambiente permite. Eu sou um cara aposentado, estou dentro de um condomínio que é igual dentro de casa. Então, isso é outra condição. Mas se domina... A melhor coisa que tem para fazer isso não é nem num apartamento, nem numa casa. É dentro de uma casa, num condomínio, que é o meu. São 3 tipos. O melhor é esse último. Eu tenho experiência disso tudo. E outra coisa, que seja permanente. É a hora, por exemplo, que você já deixou viajar muito, você já não viaja mais, a dromania já diminuiu. Isso é muito importante. Mas se você faz isso habitualmente, já domina, você não seria semiconsciência aí? Não. Eu e o Loche perguntamos isso. Não sou. Eu teria. Você está na berlinda toda hora. Mas o caso todo é o seguinte, eu não sou porque eu não tenho certas memórias do Zéfiro que são mais multisseculares. Entendeu? Eu tenho lampejos, relances daquilo, algum vislumbre, mas eu não tenho as histórias todas. Tem flash, mas não tem a história toda. Entende? Eu acho que se eu tivesse, seria até melhor para eu poder escrever. Agora, mas isso não é questão de tempo? Não, eu acho que é uma série de condições, série de fatores que interferem nisso. Tempo é um deles, é uma das variáveis, mas são dezenas. Não, eu digo assim, nos próximos anos, a tendência não é você cada vez mais... Não, eu não vejo. Aumentar esse percentual? Teria que mudar minha vida toda. Os compromissos que eu tenho hoje, principalmente esses de base parapsíquica, etc., não permitem isso. E outra coisa, eu não procuro isso, porque senão eu vou sair do meu megafoco. É a mini peça, você age de acordo com a mini peça. Pois é. Agora, então, para a mini peça, no nível que eu estou, o 75 já atende. Entendeu? Se eles tivessem necessidade de aumentar, eu teria mais.
Agora, por exemplo, vocês teriam que estudar, todo mundo aqui, ó. Como é que vocês estão? Qual o percentual seu? Cada um aqui teria que ver isso. O senhor falou agora de base parapsíquica, que o trabalho do senhor de base parapsíquica é que impede de atingir a semiconsciencialidade. Para mim é um paradoxo, uma contradição, porque a semiconsciencialidade, não é? Eu não entendi. Você acha que você tem parapsiquismo de tudo o tempo todo? Bobagem é essa. Um fenômeno, por exemplo, já vai exigir mais ou exigir menos de você. Outra coisa, você não vai ter essa lucidez total, a hiperlucidez, a multilucidez, a hololucidez, pegando todos esses processos dentro da cronêmica e do espaço também da prosêmica, com a interdimensionalidade entre duas coisas simultaneamente. Você não precisa disso para tudo. Eu, por exemplo, estou aqui, recebo um parabanho, joga energia em você. Eu não preciso de mais lucidez ou de uma memória maior para isso. No entanto, é parapsiquismo. Entendi. Você entendeu a diferença? Entendi. Tem algum parapsiquismo que prende em vez de... Agora, se eu precisasse do parapsiquismo mais amplo, por exemplo, agora, se você já tivesse um monte de gente aqui com AutoFX, eu acho que eles iam me aumentar. Já podia voar, eu poder ajudar vocês. Aí o senhor já podia voar um pouquinho. Você está entendendo? Então, o Max Mecanismo, ele não atende a gente pelos meus belos olhos, aquilo que eu falo, não é. Entendi. O senhor está nivelando um pouco por baixo também. O meu nível e a qualificação, a extensão e profundidade da minha interassistencialidade. O senhor está tendo que... O Max Mecanismo é baseado na interassistencialidade. O senhor está tendo que nivelar. O povo não entende isso. Então, por exemplo, a ciência convencional é toda burra. Ela não vê a interassistencialidade. A arte, de modo geral, tem uma opção de coisa nesse sentido também. Precisa de ver, em primeiro lugar, a interassistencialidade de tudo, ver o prioritário. Então, veja, isso tudo tem que passar por cima dessa montanha, esse lixão, dessa condição toda que está aí tradicional. Até quando? Como? De que modo? Quando isso vai acontecer? Tudo aí tem que pensar. Eu queria que, por favor, você falasse um pouco mais sobre a imperturbabilidade, no nível que você colocou, mais acima do sobrepairamento, uma imperturbabilidade acima do que você colocou no sobrepairamento, no verbete? Não, o processo todo é o seguinte, a imperturbabilidade, para você ver como a pessoa tem, o grosso, a primeira coisa é ver como é que é o sistema neurovegetativo dela. Se ela está tranquila, já começa a ter, já é o primeiro passo. Agora, a coisa mais séria não é isso. É você fazer uma pesquisa, quando é que ela tem surto. Por exemplo, um surto que eu estou falando, não precisa ser um surtão, não, é surtinho. Quando ela desequilibra. O surtinho, por exemplo, uma crise de irritação da pessoa. Uma crise, Você ficou irritada, pegou papel e jogou. Isso já está perturbado. Entendi. Agora, veja, é uma autoperturbação. Isso não pode existir. Então, você tem que colocar dentro de você, que é o processo da vergonha na cara, você não pode se perturbar por nada mais. Permitir, não tem motivo. Né? Você está sabendo tudo que se passa em torno de você. Você sabe tudo que tem em torno. Por que é que você vai se perturbar? Então, aí, no fim, vem aquela história da cor da lava. Né? Da quê? Estourou o vulcão. Valdo, estourou o vulcão. Você não diga. E qual é a cor da lava? Eu não mudo nada. Continuo tudo do mesmo jeito. Então, eu já devia ter uma previsão que aquele vulcão ia explodir. Né? Alguma coisa. A minha imperturbabilidade já devia ter chegado àquele nível, para eu não me perturbar. Você entende? Entendi. Agora, por exemplo, a perturbação que eu estou falando é a hora que ela muda o seu modo de ser, o seu equilíbrio. O quanto ela te afeta. Há um desequilíbrio. A situação te afeta. Perturbou a equilibriologia. Agora, veja, o sobrepairamento ainda é pouco. Eu percebi que ele havia uma antes, diferença. O sobrepairamento vem antes. Eu percebi. Agora, a imperturbabilidade, ela vem depois. Agora, por exemplo,
A serenologia vem depois da imperturbabilidade. É consequência. Agora, para isso, a gente tem que entrar na semiconsciencialidade, entrar no processo da assistenciologia, começar a entender os outros. Então, por exemplo, eu não fico perturbado a respeito da pessoa que morreu, ou outro que aconteceu um acidente, o negócio todo, porque eu entendo aquilo, eu vejo as possibilidades. Isso já é evoluciologia. Vocês estão entendendo? A hora que você entendeu e não se perturbou, já é evoluciologia. Mas não é evoluciologia que você é evoluída, não é isso. É evoluciologia que você já está compreendendo o mecanismo da evolução. É aquilo que eu chamo de inteligência evolutiva. E é. Você entendeu a diferença? Entendi, muito bom. Agora veja, ó, tem uma gradação muito clara, óbvia, lógica, racional nisso aí. Agora, eu tenho me batido muito desde que eu falei para a Kátia, ó, isso faz uns 3 anos já, que eu falei, ó, eu vou falar umas coisas agora mais sérias para aquele nível que precisa. Porque quando eu falava em corruptibilidade, o povo ria de mim. No início do Instituto foi isso. Eu passei por isso. Ficar com aquela cara de tacho, todo mundo rindo para mim. Eu falei, assiste, como é que eu vou fazer com meu auditório, essa minha audiência? Esse meu povo, aqui, meu povo. Pior é esse aqui, é o meu povo. Você entendeu isso? Meu povo, é o seu povo. Sim. Ó, dedão no seu nariz, ó, dedo. Entendi. O negócio não é sério. Entendi. Muito obrigada. Você entendeu a diferença? Entendi, com certeza. Agora, coloca isso dentro do processo da escala evolutiva das consciências. Você vai encaixar tudo direitinho com aqueles níveis. Entende? As etapas do processo do progresso consciencial. É as etapas. O problema é pegar direitinho cada um. Muito bom. Obrigada. Adriana, na letra B. Na fatologia, ali na 8ª linha, no meio do texto, você fala da percepção de interferências e bloqueios nas transmissões energéticas geradas pelos devaneios. Você pode falar um pouco mais desses devaneios e causas e consequências além dessas interferências aqui? Olha, que a gente está falando da questão da sustentação lúcida para a conexão. Né? Então, ela começa com a pacificação mental e logo depois, é mais ou menos o que a gente tinha tido antes, de você perceber aquilo que interfere ou que vai atrapalhar esse seu contato com os amparadores. E o devaneio é uma grande situação. Então, a causa do devaneio aí vale infinito. Aí tem que estudar cada pessoa, ver por que ela está devaneando. A questão é, as consequências, a gente vê que, no mínimo, vai minimizar, só se você pode verificar isso na TENEPS, você está fazendo TENEPS. Aí, de repente, começa a devanear muito, muitas vezes vai intensificar, ou vai minimizar aquela questão, e pode chegar até o ponto de cortar mesmo. Daqui a pouco você vê que é todo mundo, foi todo mundo embora, viraram as costas e foi embora. Então, o que a gente coloca em outro lugar, que eu não sei aonde, não sei se é na efeitologia, é a questão do foco no presente, né? Eu vejo que nesse processo da energia, pelo menos na minha experiência, é importante você estar ligado naquilo que está acontecendo agora. Se você ficar pensando para trás e pensando para frente, é meio complicado. Agora, tem uma ressalva, vamos supor, no meio da TENEPS, no exemplo de TENEPS, vem a inspiração, começa a lembrar de alguma coisa, e aí eu deixo. Porque muitas vezes é daquele contexto que está sendo feita assistência. Então, não é para ser radical. Não posso pensar em nada. Estou falando de devaneio criado por você. Você está lá na TENEPS e começa a lembrar, eu vou sair daqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o que. Então, você acabou direcionando. Agora, existe o processo de surgir ideias, que eu vejo na minha experiência, que é diferente disso. Então, às vezes, vem ideias de alguma situação e aquilo vai passando na sua cabeça. E, para mim, pelo menos eu começo a diferenciar uma coisa da outra. Quando eu estou fugindo, às vezes, do problema, eu estou pensando em outra coisa, de quando aquilo está direcionado pela inspiração dos amparadores. Então, cada vez mais eu estou procurando ficar mais atenta a essa diferenciação. E aí eu não consideraria que não é bem um devaneio. Na verdade, é um processo de você estar evocando determinada situação até para poder ajudar. E essa lembrança que vai vindo, a ideia que vai vindo, aí você vai deixando e ver as consequências, aí eu vou fazendo, no meu caso, vou falar como é que eu vejo.
eu vou verificando como é que está a intensificação. De repente, só de lembrar daquilo, intensifica o processo de energia. Às vezes a energia fica mais forte. Então, o Opa já é um sinal para mim de que é por aí mesmo. Só que eu não vou direcionando, eu vou deixando a coisa vir mais tranquilamente. Às vezes pode questão de dessoma, alguma coisa assim. Às vezes vai vindo na cabeça aquilo e eu vou vendo, bem, parou a intensificação de alguma coisa? Isso está continuando ou eu cortei tudo? Então, aí entra a questão da atenção dividida. Então, eu estou falando da minha experiência, tá? As pessoas podem ter experiências diferentes. Tá, entendi. Obrigada. Tá? Sim, oi. Na página 4, em facilitadores, eu achei interessante ali a estrutura de ações prévias. E a minha pergunta na sua experiência, assim, quais seriam, vamos dizer, as 3 ações prévias que você vê como mais assim eficazes para desenvolver esse tipo aqui de habilidade aqui da coenergização cadenciada? Então, aí eu coloquei várias aqui, né? Eu coloquei, eu acho que 4 em cada uma. Você quer 3? O interesse era assim, na sua experiência, quais foram as principais? Assim, as principais? Isso, ou assim que você acha que dá mais, que deu mais resultado? Olha, eu vejo, o próprio trabalho em si, é a questão da disponibilidade para fazer o trabalho. Só um minutinho. A questão da emoção também, é um processo que eu tenho trabalhado, ainda não está no ideal, mas essa questão de você cada vez mais estar tentando dominar a questão do humor, da não irritabilidade, por mais que às vezes ainda a gente pisa na bola, porque eu vejo que isso é que acaba desconectando, mais sério. Então, a questão que eu coloco aqui, né, eu vejo, por exemplo, no caso meu, é a questão, eu diria 3, você está falando, né? Então, vamos lá. Primeiro, a questão do mental soma. Questão do trabalho, tentar manter o trabalho do empenho, eu tenho um verbete, empenho proexolíneo, né? Aquela coisa, o trabalho é mais sério. Então, eu vejo que isso, manter essa rotina de trabalho de mental soma, isso ajuda, que vai ajudar a controlar também a questão da emoção. E o que acontece? Na hora que eu estou fazendo isso também, eu estou aumentando a minha conexão com os amparadores. Se isso que eu estou tentando escrever, o que eu estou estudando, ele vai ajudar mais pessoas, isso vai ter, em tese, vai ter um amparador comigo. Tendo um amparador comigo, isso também vai me facilitar a conexão. Então, isso eu vejo que na minha experiência é muito forte. Segunda, é a questão desse trabalho com as emoções, né? Até a questão da mulher, é difícil lidar com perda, né? Eu tenho lidado com perdas assim, uma certa frequência. Então, como é que eu vou lidando com isso? Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Como é que eu estou fazendo isso para tentar minimizar essa dramatização, às vezes, do processo emocional? E a questão da própria questão da energia, né? Você tentar melhorar esse trabalho com as energias, tentar ficar mais atenta à questão energética, atenta à questão da... E aí entra, não sei se entraria na energossoma, a questão da TENEPS, né? Porque uma coisa que eu vejo, até eu falei lá eu cito aqui um artigo, que eu falei alguma coisa disso, que é no TENEPS, né, que eu falei no fórum da TENEPS do ano passado, do ano retrasado, né, foi logo que eu virei EPICOM. E uma das coisas que eu coloquei, que eu via que era a base da questão do epicentrismo para mim, era a questão da TENEPS. Porque justamente usar a TENEPS como instrumento aferidor. Então, você vê na hora que está montando o campo, a hora que diminui o campo, a hora que não monta. Então, o que eu fiz esse dia que eu estou desconectada? Então, você vai começando a ver, se eu posso separar 3, eu diria isso. Então, a questão do mental soma, a questão da tentativa de melhorar a questão emocional e a questão de usar a energia, ficar mais atento a esses movimentos da energia no cotidiano. Os campos que são montados, na hora que você, às vezes, pisou na bola e a energia se sente na hora. Então, está atento a isso, não deixar passar batido. Então, é isso que eu ainda estou trabalhando, né? A gente está ainda em andamento, está em construção. Tá. Adriana, eu queria te perguntar aqui se você podia aprofundar um pouco a parte da energocracia em politicologia, por favor. A energocracia é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Eu acho que na hora que a gente tenta
montar essa... A gente fala de energia o tempo todo, a gente tem dinâmicas energéticas, a gente está atento ao parapsiquismo, a gente está atento a essas interações, a gente está formando uma base que não deixa de ser uma política de entendimento disso. Então, eu vejo que um exemplo que a gente tem hoje é a própria Cognópolis. Quer dizer, a gente monta campo, tem megaforização, tem arco voltaico, as pessoas falam disso com uma tranquilidade, relacionam com isso uma tranquilidade. Então, isso eu acho que eu vejo que é a forma política da gente estar fazendo isso. Que fica junto com a parapsicocracia, fica tudo ali meio junto, né? Mas eu penso por aí. Sim. Fala. Aqui na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, na inteligência de admitir ser assistido para aprimorar a própria assistência aos demais. Eu queria que você fizesse uma relação entre o que você já tinha falado antes em relação à proatividade para evitar novas crises ou novos erros. Então, qual é a relação que você vê em a pessoa aceitar ser ajudada, focando até assim uma melhor assistência, e enquanto até ela está na crise, seja por perda ou seja por alguma outra questão? Como você vê isso? Olha, eu vejo que admitir ser assistido é saber a hora, também entra com um senso de autolimite. É a hora que a gente sabe que aqui eu preciso de ajuda. E a gente sempre precisa de ajuda em tudo. Então, está mais aberto às pequenas assistências cotidianas. Aí entra até o verbete da Mabel, né? Esclarecimento interpares. Então, a questão da heterocríticofilia é muito sério. Então, você está aberto à heterocrítica, que se você está aberto à ajuda. Então, na hora que alguém vai e faz uma crítica, seja de um texto ou de uma postura sua, você vai se permitir ser assistido. Pode ser que a heterocrítica pode ser infundada, a gente tem que levar, não pode perder a autocrítica, né? Mas às vezes não, às vezes ele tem uma dica que vai poder te ajudar a você a entender uma série de coisas. Está atento aos sinais do cotidiano, que às vezes vem a questão, as dicas dos amparadores que surgem. Então, é isso que eu vejo que é essa admissão de ser assistida, saber que a gente tem um processo de interdependência, e que a gente não sabe tudo de tudo, a gente sabe algumas coisas e tem muita coisa para aprender ainda. Então, é essa abertura que eu vejo que você pensa que você vai se melhorar para poder ajudar melhor. Então, isso dá uma abertura. Por que a gente está querendo fazer o contraponto? É com aquela pessoa ou aquela postura de que eu já sei tudo, ou aquela postura que eu dou conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, tem coisas que a gente não dá conta. Então, quem é o especialista aí do pedaço? Vamos lá perguntar, vamos se informar. Então, isso entra tudo, desde um processo energético, a um processo emocional, a um processo parapsíquico, a um processo até físico mesmo, vai no médico, né? Vamos lá, no fisioterapeuta. Olha, isso aqui eu estou com uma dor na coluna que não passa. Então, é essa sentimento, essa abertura que eu acho que vai ajudar. E no contexto do verbete, tem a ver com a questão do aporte energético. Você saber que você vai receber um aporte, está aberto esse aporte, que esse aporte não é para você. Mas você vai, às vezes tem extrapolacionismo, você vai estar mais forte para poder passar e ajudar de uma forma mais eficiente. Então, é isso que eu vejo. Adriana, letra A, João Melo. Fala, João. Na página 2, sinergismologia, o penúltimo sinergismo ali, o sinergismo, coenergização cadenciada, intervenção tarística. Como é que acontece a potencialização dessa intervenção tarística, né, nesse sinergismo na TENEPS, por exemplo? Olha, na TENEPS ela não seria tão direta, né? Porque você está fazendo uma coenergização e você pode até... A intervenção, se você pensar que a energia ela tem informação, então ela vai passar, é mais indireto, vamos dizer. A sua energia ela tem um padrão, vamos supor... põe uma consciência perturbada na sua psicosfera e aquela energia mais, às vezes, se você está mais equilibrado, ela vai causar um impacto naquela consciência e ela vai esclarecer. Nem que seja esclarecer de que é possível se viver de uma forma mais pacífica. Ela vai sentir nela uma energia mais calma, tá? Okay. Mas quando eu fiz esse sinergismo, eu estava pensando também num processo mais direto mesmo.
Por exemplo, você faz uma coenergização, então você está energizando uma pessoa, fazendo um arco voltaico, seja o que for. E então você tá aquela energização, você não está sozinho, está junto com o amparador. Okay. Então você vai às vezes tirar um bloqueio dessa pessoa, você vai expandir, aumentar o soma dela e vai às vezes passar um esclarecimento. Então nesse ponto você está fazendo as duas coisas juntas e elas são, como eu vou dizer, elas são sinérgicas, porque uma coisa eu estou fazendo a coenergização e estou dando uma informação de esclarecimento para ela ao mesmo tempo. Tá? Foi nesse sentido que eu pensei. Então, aí ela vai estar mais limpa para ouvir, ela vai estar mais expandida até para perceber, a entender aquilo que você está querendo esclarecer. Tá? Então, foi isso que eu pensei. Mas na TENEP, se você pensar que a energia ela tem uma informação, ela vai, não tão direto como eu estar falando lá para a pessoa, olha, essa situação é isso ou aquilo. E até quando, às vezes, a pessoa pergunta, vamos supor, você está fazendo uma coenergização lá, você está energizando junto com os amparadores alguém, essa pessoa vai falar, não, eu não senti nada, eu senti alguma coisa. Então, você também vai poder ajudar a esclarecer, você está com bloqueio aqui, ou você, às vezes, não está aberto, você se encapsulou, ou então, às vezes, a pessoa percebeu um monte de coisa, ela fala, não percebi nada. Até a gente fala no verbete, o autocomprovação, né? Que a pessoa percebeu um monte de coisa, não percebi nada, eu percebi um friozinho aqui, não sei o que, estava gelado. Então, ela faz uma lista de coisas e a primeira coisa que ela fala é, não percebi nada. Então, mostrar que assim é uma postura que ela está fazendo uma autolavagem, um autobloqueio que ela não percebe. Então, por exemplo, um exemplo de esclarecimento. Você esclarecer essa condição para ela, ela já vai ficar mais atenta a esse tipo de postura. Então, alguns exemplos que eu estou dando, João. Ok, não, agora, à medida que você falou, me lembrou um pouco essa interação, por exemplo, que existe no tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico. A pessoa precisa estar medicamentada, né, medicada para poder se submeter a uma psicoterapia. Perfeito. Eu não estou vendo onde ele está. Tá. Ok, obrigado. Nada, João. Sim, Ana. 2. Na efeitologia, na terceira linha, o efeito nevoeiro bioenergético. É aquele efeito que o professor fala também, né, que fica a nuvenzinha branca, né? Isso aí, temos um especialista aqui, o Rodrigo, de clarividência. Às vezes, quando você está fazendo a energização, né, você vai vendo, fica aquela, tudo branco, né? O complementar, a gente vê isso direto, fica aquele tudo branco. Parece que baixou o nevoeiro, né? Estamos em Londres, né? Baixou tudo, não enxerga nada na frente. Então, a gente está querendo colocar que nessa energização são coisas que acontecem, né? Esse nevoeiro pode surgir mesmo. Tá? Faz parte do trabalho. Quer complementar alguma coisa aí, Rodrigo? E o nevoeiro ainda. E a gente coloca também o efeito Hooke antes, né? O efeito Hooke energossomático do acoplamento com o amparador. Que uma das sensações que dá, de repente o amparador está com você sente que você está mais forte, que você encara qualquer negócio, né? Pode vir qualquer negócio aqui que a gente está junto aqui para trabalhar. Então, acho que é também importante a gente ressaltar isso aí. Adriano. Sim, por favor. Até, de repente, complementando o que você está falando, e esse efeito Hooke, eu acho que ele se amplifica ou se torna mais comum à medida que você forma sinapses, né? Eu estava lendo aqui em neossinapsologia, na verdade, à medida que você tem mais contato com padrões pensênicos mais rígidos, oriundos, claro, do contato com o amparador, você acaba formando uma sinapse, né? Você começa com o processo extrafísico, a partir das energias, há uma sintonia, uma ressonância, e você acaba tendo um efeito somático disso também, dessa sinergia. Não sei se o meu raciocínio está correto. E aí, é claro que, muito provavelmente, esse efeito Hooke ele vai se tornar mais comum, porque você vai aprender os modos operantes, onde você consegue intensificar as suas energias e ser mais incisivo em determinados processos assistenciais. Não seria essa a ideia aí, de você também se sentir assim, porque há um acoplamento mais ostensivo com o amparador, não é isso? Sim, e esse negócio da questão da sinapse, o que eu entendo, até uma das razões de ter essa didática parapsíquica, as pessoas treinarem isso, é que você vai formar você vai formar sinapse mesmo no cérebro, para você até perceber as energias. Você vai ter que fazer conexões cerebrais para você identificar que isso aqui, essa sensação aqui, é energia ou não é.
Então, eu vejo que tem esse processo, sim. E aquilo que a gente estava falando no início, aí, que o professor Valdo comentou, na questão da visão de conjunto. À medida do primeiro momento, você percebe uma silhueta, depois você começa a observar mais os detalhes. Então, você vai refinando esse processo a ponto de você ter mais informações mais precisas daquilo que tem que ser feito. Aí você consegue ser mais assim, incisivo e atuar mais ostensivamente do ponto de vista interassistencial. Não é isso? Isso aí. Fatologia, terceira linha. Favor explicar a utilização didática da movimentação cadenciada dos braços. É porque na hora de fazer a esterilização, você não precisa, em tese, você não precisava usar os braços. Você pode esterilizar por todo o seu holochakra, né? Você esteriliza por todo lugar. Mas na hora que você utiliza os braços, há uma intensificação e fica mais didático, principalmente quando você está fazendo antes, que é o processo da didática parapsíquica. Então, a gente fala, às vezes, na dinâmica, né? Usa os braços, a pessoa quer esterilizar sem os braços. Tudo bem, ela pode esterilizar, mas na hora que ela está fazendo esse movimento com os braços, fica mais fácil dela perceber a cadência, o ritmo da energia. Então, às vezes, pode ser mais lento ou mais forte. E é como na hora que ela encaixa com o amparador, ou encaixa no ritmo, intensifica na hora. Então, ela vai percebendo, olha, essa hora vai mais devagar, agora é para ir mais rápido. Então, o uso dos braços facilita essa percepção. Mas que, na verdade, você pode esterilizar por tudo, não precisa ser só as mãos, né? Em Argumentologia, página 4, poderia explicar no item energossoma a interatividade bioenergética salutar? Isso tem a ver com o que foi falado lá atrás, que tem a questão do princípio, né? O princípio da interatividade, o princípio da onipresença das interações energéticas. Então, na hora que a gente está falando isso aqui, é quando você começa a fazer uma interação bioenergética salutar com as pessoas, com os ambientes. Isso tudo vai ajudar a você a ficar mais com maior desbloqueio, vai ajudar você a fazer a energocracia, como foi falado antes. Então, você tem o hábito de interagir positivamente com flores, com subhumanos, com humanos. Então, é você fazer essa troca energética, que ela é inevitável, mas buscando depurar essa troca para ser cada vez mais positiva. Então, aí entra a questão do traforismo, também ajuda, entra a questão de não pensar mal dos outros, quer dizer, está interagindo de uma forma mais positiva, entra uma série de outras situações que são básicas para você chegar nessa condição da interação bioenergética salutar. Professora Adriana, dentro das dinâmicas dos fluxos energossomáticos, em que momentos poderá haver, por exemplo, exteriorização energética por todos os lados do holossoma? Olha, aí depende do trabalho, né? A gente vê que pode acontecer. Agora, você pode até mais intenso. A gente coloca na exemplologia, não sei se você reparou, que a gente chamou de coenergização a primária e a avançada. A primária é mais com o predomínio dos braços, lembrando que é sempre predomínio, né? E a avançada é com todo o holochakra. Se você olhar no manual da TENEPS, são nessas páginas que estão citadas aqui, eu não me lembro exatamente qual agora, que tem uma classificação sobre a questão da TENEPS. Então, tem a TENEPS inicial e avançada. E justamente faz essa mudança, né? A inicial ela é um predomínio maior da questão dos braços e ela vai avançando a você ter condições de fazer isso com todo o holochakra. Então, aquela pergunta que você falou, qual é a condição? Eu vejo que não é nem tão só a condição. Eu vejo também a questão de gabarito, né? A gente já tem gabarito de fazer essa coenergização junto com os amparadores por todo o holochakra, ou a gente ainda precisa de estar mais focado só nos braços, né? Lembrando que a questão dos braços também tem um efeito psicológico. Às vezes você tem que fazer em posição de mãos para a pessoa sentir que ela está sendo energizada. Então, tem esse outro fator também. Então, vai depender. Às vezes você vai usar a mão porque é assim que você percebe melhor, porque você ainda não tem condições de fazer com todo o soma, ou às vezes você vai fazer com a mão. Você tem condições de fazer com tudo, mas vai usar as mãos por uma questão psicológica, que a pessoa se sentir ou se perceber sendo energizada. Ou uma intensificação mais forte. Então, acho que eu vejo que há um universo aí para a pessoa estudar. Sim. Adriana. Sim, Marilza. Em legislologia,
Sim. Está ouvindo? Tá. Em lesliologia, as leis da parafisiologia, eu queria que você falasse a ação da lei da parafisiologia nesse processo. Descrevesse para a gente, por favor. Olha, o objetivo de citar isso aqui tem uma correlação grande com o verbete do professor Marx, que foi há 2 dias atrás, né? Então, na hora que você entende as leis da fisiologia humana e as leis da parafisiologia, até para você saber diferenciar na questão parapsíquica das energias, o que é um processo fisiológico do que é um processo parapsíquico de uma percepção energética. Então, por isso que eu achei importante citar aqui, que acabou fazendo, né, está bem coerente com o processo do Marx, que era justamente ele estava fazendo aquele paralelo, né, entre as percepções que são meramente físicas, orgânicas, daquelas fisiológicas, daquelas que são parapsíquicas. Então, por isso que a gente citou aqui, tá certo? Eu vi também a ligação, que você colocou primeiro a lei da fisiologia humana. Isso. Né? Justamente essa questão que você vem esclarecendo sobre a mecânica corporal, o movimento de todo o soma da energização, como acontece esse transpasse que existe através do soma, né? Exatamente. E aí, isso eu falei um aspecto, mas tem outros, né? Eu falei da questão de diferenciar. Tem o aspecto do limite também, aquela questão, às vezes o professor Valdo fala, né? Vai fazer esterilização lá e fica o organismo recente. Então, tudo isso faz parte desse estudo da interação entre o processo energético da relação física. Muito bom verbete, parabéns, viu? A Tânia não está aí, mas ela mandou representante. Eu estou brincando, Marilza, estou brincando. Adriana, assim, o verbete quase que inteiro dá a entender, não sei, que muitas dessas coisas são experiências de você, né? Você podia aprofundar isso? Experiência de quê? Sua. Não é experiência minha, não só minha. Experiência também de a gente verificar nos processos, nos cursos de energia, nas dinâmicas parapsíquicas. A gente vê a partir também dos relatos e do ensino. Uma das coisas que a gente trabalha muito lá na dinâmica, né, da ProEx, junto aqui com o Loche, é justamente isso, as pessoas aperfeiçoarem essa conexão com os amparadores. Então, a pessoa fica mais atenta a essa presença dos amparadores na hora que ela está fazendo alguma abordagem, seja energético ou não. Então, a gente vai lá, como é a dinâmica, a gente frisa muito essa questão das pessoas sim, perceberem essa conexão, estarem mais ativas nesse processo. Então, tem a minha experiência, sim, mas tem também todos os relatos que a gente vai juntando, né, Loche? Que a gente vai percebendo as dificuldades, as facilidades que as pessoas têm relatado para a gente. Você juntou coisas suas e coisas que... eu sempre procuro fazer isso. Eu sempre procuro ver a minha experiência, que eu tenho em algum tema, e pego dos outros e tento ver se tem alguma coisa em comum aí. Ok, obrigado. Adriana, voltando a isso que você acabou de falar, sim, sobre a pessoa estar mais ativa com o amparador. Sim. Eu gostaria que você aprofundasse isso um pouco mais. Essa atividade passiva, qual seria a melhor atitude para a pessoa conseguir essa aproximação maior, melhor, profícua com o amparador técnico? Olha, é o que eu escrevo aqui no Facilitadores, Marilza. Então, o que eu consegui entender dentro das minhas possibilidades foi o que eu selecionei aqui em relação aos 4 veículos de manifestação. Então, eu coloquei, por exemplo, em relação ao soma, o relaxamento físico. Se a pessoa ela fica tensa, ela não está com relaxamento mínimo físico, ela vai ter dificuldade de fazer essa interação. A questão da homeostasia orgânica, o máximo que ela conseguir. Se a pessoa está com dor de barriga ou está com enxaqueca, isso vai dificultar bastante a interação. Não quer dizer que não seja possível, mas vai dificultar. A desintoxicação somática, tá vendo? Então, eu vou colocando uma série de situações que eu vejo que vai ajudar e as ações, os caminhos possíveis para fazer.
Lembrando que são exemplos, a gente coloca lá em cima, eis por exemplo, algumas ações, existem outras. Essas foi o que a gente conseguiu identificar e colocar aqui no trabalho, entendeu? Então, foi isso que a gente tentou ir mostrando em que na experiência a gente tem verificado que tem ajudado e até, às vezes, pelo contrário. O que atrapalha, a gente vê, pelo contrário, o que ajudaria. Eu estou pesquisando essa questão da pessoa perder o link com o amparo, readquirir. Eu estou fazendo uma pesquisa a esse respeito. Bem importante isso mesmo. Eu estou fazendo um trabalho a esse respeito, por isso que eu fiz a pergunta. Tá bom, obrigada, valeu. Agora, gente, uma coisa que talvez fosse interessante também, quem não está habituado aí com o processo de energia, é pensar na invisibilidade da energia. Por exemplo, as pessoas não se preocupam com o processo da invisibilidade dos gases que nós temos na atmosfera. Por exemplo, você faz isso assim, você nota que tem alguma coisa aqui, no entanto, você não está vendo nada. Agora, o povo reclama porque não está vendo energia. Não tem motivo, então deve reclamar. É do oxigênio, porque é oxigênio que está respirando. Opa, não é aqui. Não, esse meu oxigênio aqui não é meu. Não, esse aqui não. Você está entendendo? Então, esse processo da invisibilidade é uma coisa que a pessoa tem que caracterizar e pensar para entender o processo parapsíquico. Então, uma coisa, por exemplo, essa atmosfera, nós podemos falar que ela está vazia, mas isso é relativo, não é? Que ela está preenchida pelos gases. De todo tanto quanto é tipo, é a atmosfera. Agora, você vai falar assim, não, ela é oca. Não, depende, oca de quê? Então, a mesma coisa é o processo da energia. A energia está aí. Então, pensem no oxigênio que você não vê. Então, por exemplo, existe aqueles tubos de oxigênio. Quando precisa, você pode arranjar o oxigênio escolhido, todo arrumadinho, sozinho. Então, veja, a gente pode fazer um tubo de ectoplasma, está entendendo? O negócio todo. Eu quero que cada um aqui seja um tubo de ectoplasmia. Entendeu, né, o que quer dizer? Então, a gente tem que começar a pensar para, vamos dizer, entender, conviver mais adequadamente com o processo da energia. Saber que a coisa existe. Então, pensem no oxigênio, que isso aí já vai esclarecer bem o problema. Porque a coenergização é toda baseada nisso. É você com alguém, as coisas juntas. O problema todo é esse. Professor Valdo, agora o grande lance disso aí também é o nível de interferência que há nesses padrões de energia que a gente produz, ou seja, da nossa pensanidade, isso repercute no ambiente multidimensional, inclusive fisicamente, né? Não, e agora, tudo que você pensa, você está influindo no ambiente. Agora, isso que você estava falando, assim, a gente às vezes não percebeu ou não dá importância ou dá atenção, valor a isso, né? Porque há uma interferência bastante significativa e às vezes ostensiva que a gente simplesmente não percebe. Aquilo de não dar atenção, que a gente está falando sobre o processo do parapsiquismo, que há uma interferência, por exemplo, aqui a gente está discorrendo sobre isso. Isso cria uma atmosfera que reverbera tanto nas pessoas que estão aqui, como naquelas que estão assistindo, e influenciando até do ponto de vista cerebral, sináptico, porque vai te levar, aquele padrão de energia vai interferir, vai criar um viés ali, vai começar a formar uma sinapse. Pense só, o oxigênio é invisível, sua energia consciencial é invisível, as consciências que estão em torno de você são invisíveis. Tudo isso pode ficar visível. Pensa só nisso. É isso que a gente tem que começar a pensar muito para nos conscientizar dos processos de energia. Então, por exemplo, Mário, você devia de falar isso nas 40 manobras. Expor essa situação. Há o processo invisível e o processo da visibilidade. A gente pode materializar, corporificar essa realidade. Temos que pensar nisso, para termos mais autolucidez quanto aos parafenômenos. É por aí. Estou citando muito o livro do Rodrigo, porque no momento eu estou lendo o livro dele. É muito interessante que a linguagem é bem coloquial, bem fácil de ler rapidamente, né? E a gente vai assim entronizando conceitos
que a gente deixou passar batido e vai refletindo novamente. Então, essa questão da energia, eu fiquei analisando de ontem para hoje o quanto que todos nós temos que nos policiar. Eu sei que isso é falado todo dia, mas a gente banaliza. No pensamento, em tudo. Pensou, já foi energia. Por isso que a gente fala, não pense mal dos outros. Né? Então, não é só pensar mal, é refletir também, né? Reflexões em tudo, né? Então, é muito importante isso. Que a gente não tem consciência Comece não pensando disso. mal do Rodrigo. Quer dizer, tem consciência. O livro dele é muito bom. Mas não tem. Isso é muito importante que todos possam, e eu também, né? Tomar conhecimento diariamente, procurar o Rodrigo veio aqui para dar trabalho para vocês. Vocês começarem a estudar o parafenômeno da clarividência. Tá certo. Estudar mais, né, que eu estou falando. Obrigada. Professor, eu participei de um curso há muitos anos, antes de eu conhecer a Conscienciologia, que nós fazíamos uma energização. Era um curso que não era nem de fenômeno, de nada. Era de controle mental, alguma coisa dessa linha. E nós energizávamos águas minerais para separar o oxigênio do hidrogênio. E separava, criava umas bolhas internas. A gente experimentava a água, depois ela tinha alterado o sabor também. Era muito interessante isso. Agora, o processo de estudar energia tem muita coisa, né? Eu, por exemplo, uma vez lá em Curitiba, me pediram para ir numa fazenda para mostrar a energia no campo, o povo. Eu fui à fazenda, tinha umas 200 pessoas. Então eu levava, vamos sentir a energia da grama, do capim, depois de uma árvore frondosa, depois da água estagnada, depois da água corrente, e por aí foi. Um lugar que tivesse bastante árvore, a gente no meio daquilo. Então, eu fui mostrando, passei um dia inteiro mostrando esse processo de energia para o povo. A turma que me pediu. A fazenda era de espíritas, sabe? Queria que a gente visse. Agora, o que é bom é que lá tinha água estagnada e tinha água corrente. Então, eu fui mostrar a diferença de um lugar e do outro. Muita gente sentiu. Agora, demorava, né? A gente tinha que trabalhar, tal, ver o processo da energia, o povo sentir. Eu destacava quem é que sentiu, como é que é. A hora que eu vi que a pessoa mudou, a parapsicosfera. Então, tem muitos processos da gente pesquisar o problema da energia. Eu fiz um curso de pós-graduação lá no Rio Grande do Sul, que o professor de psicologia fez uma experiência conosco, vendando os olhos. E fazendo a gente passear no meio de umas árvores, de um bosque. E teve árvores que ela nos puxava, e é como um imã. A gente era levado para determinado lugar, que a árvore dava a impressão que ela era vampira. Umas eram doadoras, outras a energia atrai, né? O processo é esse. Quando tem muita, envolve a pessoa e domina. Tem disso. Essas coisas todas realmente ocorrem. Agora, é impressionante você sentir na água, na árvore, na terra, na grama. E agora, é assim que a pessoa vai chegar a sentir o processo de objeto. Para ver como é que é. Ver o que está mal energizado e bem energizado. Eu fiz isso muito lá no Centro da Consciência Contínua, lá em casa. Mostrando um objeto. Um que era bem carregado negativo e o outro carregado positivo. Agora, o objeto não podia insinuar se era bom ou ruim. Um negócio bem neutro. Aquilo criava um problemão. Para a pessoa saber. Agora, todos são processos de pesquisa de energia, né? É muita gente que precisa de fazer essas pesquisas. Agora, eu mesmo já falei que eu quero sair de noite para a gente ver o processo de energia. Não é no fitolab, é no ambiente todo aqui do CE. Né? Todo lado. Porque de noite, aí é o negócio do antilucano. Entendeu? Se escolher uma noite, vocês vão sentir muito mais energia.
É muito engraçado isso. Hein? Pois é. Mas agora a natureza à noite é mais séria ainda. Agora o problema é a pessoa ver a diferença, estabelecer aí os níveis de manifestação. Pois é. Que ela é um cinturão, né, energético. Essa mata que ajuda a ela potencializar. funciona. Ela funciona. E ela é muito fechada. Agora, o povo tem invadido muito ela aí. Tem muita infiltração lá dentro. A gente vê. Né? É. Vamos ver com o tempo, né? O que é que se faz com isso. Agora, na época que a gente quis comprar isso aí, o homem não quis vender. É bacana, né, ele não querer vender, porque, de qualquer maneira, está sendo mantido, que é um pulmão, de qualquer maneira, vegetal, né? Ajuda, né? Podemos falar. Agora, gente, vamos esperar. Esse foi o 20º, terceiro. Então, vamos ver agora os próximos 200, tá certo? Muito bom. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 6 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 3 recados. Rodrigo Medeiros, Oficina de Clarividência em Vitória, Bárbara, curso Estado Vibracional, Rosa, programa Verbetografia. Olá, gostaria de convidá-los para o curso em Vitória, no Espírito Santo, no dia 5, e também o lançamento do livro no dia 4. Maiores informações com o pessoal da ARAC. Esse curso está sendo feito em parceria com a IAC Brasil e a ARAC. Então, deixo aí o convite. Dia 4, o curso é um sábado em Vitória. Muito obrigado. A CIP gostaria de convidar vocês para 2 cursos que ocorrerão nesse feriado. Primeiro, o curso Precocidade Parapsíquica, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de abril. Para mais informações, entre em contato com o CAEC pelo telefone 3525-2652. E o curso Estado Vibracional, que ocorrerá no dia 1º de maio. E para mais informações, entre em contato com a CIP pelo telefone 2102-1421, a partir das 15 horas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o programa Verbetografia EAD Foz. Por que a gente deu esse nome? Porque é o programa no sistema de EAD. As aulas serão disponibilizadas através de vídeos já gravados, durante 12 semanas, e a cada semana a gente vai liberar numa média de 2 horas de aula. No entanto, a parte que a gente tem semanalmente, de 2 horas para tirar dúvidas, a gente vai fazer presencialmente. Por isso é que esse programa é destinado às pessoas que residem em Foz do Iguaçu, porque durante 3 meses a gente vai se reunir toda quarta-feira, de 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas, avaliar a produção do inscrito, né, do participante, no programa Verbetografia. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, e a gente pede aos interessados que façam suas inscrições o mais breve possível. Por quê? Porque a gente precisa já começar o programa Verbetografia com o título aprovado. E esse processo de aprovação de título ele é um pouco demorado. Então, a gente pede que vocês façam a inscrição antecipada, assim, porque já está chegando, né, o dia, a gente vai começar no dia 16 de maio, daqui a poucos dias. Tá bom? Obrigada, então. O verbete eleito para amanhã é servidor público, especialidade administrativologia. Autora, professora Marlene Roque. Obrigada e boa tarde a todos.